Quer ver uma coisa fofa? É esse coelhinho de pelúcia. Bem-vindos à aula 8 de Planejamento Estratégico. E hoje a nossa bibliografia de referência é o texto do Kish, e mais autores, Relações de Poder no Planejamento Estratégico, publicado na revista de administração Faces Journal, da FUMEC. O nosso livro do Mintzberg, do Austren e do Lempel, Safari da Estratégia, capítulo 8, a Escola de Poder, a formulação da estratégia como um processo de negociação, e o artigo de Silverman, Pacheco e Fonseca, Relações de Poder e Legitimidade dos Produtos Vendidos nas Feiras Orgânicas do Rio de Janeiro, uma análise crítica à luz da teoria do poder simbólico de Bourdieu e da Escola Estratégica de Poder de Mintzberg. Nosso título longo, na revista Sociedade, Contabilidade e Gestão. Ok? Então, 2 artigos e o capítulo de livro. Para quê? Para a gente falar da escola de poder e da negociação como um processo de planejamento dentro das organizações. Ok? A escola de poder ela analisa as relações intrínsecas existentes entre os agentes na formulação da estratégia. O que isso quer dizer? Antes de eu começar a falar sobre como o poder influencia o planejamento estratégico, eu quero tirar um momento para falar com você sobre o que é o poder. Tá? O poder, ele pressupõe que todos nós temos liberdade. Tá? A gente tem liberdade. Se eu chego para você e falo, Marcelo, Vitor, João, faça isso ou eu te mato. A pessoa não tem liberdade. Se eu estou com a arma na cabeça da pessoa, faça isso ou eu te mato. Isso não é poder. Isso é dominação. Dominação, então, pressupõe-se a retirada da liberdade de escolha do sujeito. Poder, então, é uma relação no qual eu consigo fazer com que você opte, que você escolha fazer o que eu peço ou o que eu quero que você faça. Então, exercer poder é uma relação, portanto, é relacional. Exercer poder sobre você significa que na nossa relação eu consigo achar um jeito de te convencer a fazer aquilo que eu quero. Tá? Então, poder não é uma coisa que se tem, não é uma coisa que se conquista, não é uma coisa que se doa, que se dá, que se transpõe. Poder é algo que se exerce em um processo de relação entre dois sujeitos. E como que eu exerço poder sobre um sujeito? Convencendo, fazendo artimanhas para que essa pessoa ela queira, ela escolha fazer aquilo que eu desejo, aquilo que me interessa que ela faça. E existem algumas formas de fazer isso. Por exemplo, eu posso te ensinar. Isso é uma forma. Nenhum ser humano nasceu sabendo que é ser menino, que é ser menina. A gente é ensinado a ser menino e a gente é ensinado a ser menino. A gente é ensinado que homem não chora. A gente é ensinado que homem tem que ser forte. Menina é ensinada que ela tem que ser delicada. Menina é ensinada que ela tem que ser recatada. O jeito de vestir, isso não nasce impresso no nosso DNA. Isso a gente aprende em um processo de socialização. Então, quer um poder maior do que é o poder de te dizer como você deve interpretar as coisas? Isso é o chamado poder simbólico, é o poder do símbolo. É o poder de manusear a forma pela qual você interpreta a realidade. É fazer você acreditar, absorver alguns símbolos ao longo da vida. Então, quando eu te ensino algo, eu estou exercendo poder sobre você. Eu estou meio que te falando como você deve pensar, como você deve interpretar a realidade. E quando você se deparar com uma situação específica, você tende a agir do jeito que você aprendeu. Então, por exemplo, eu, pai, ensino para uma filha:
É muito feio uma mulher que beija mais de 2 homens. Beija 2 homens ou mais em uma festa. Esse tipo de mulher não é mulher para casar. Esse tipo de mulher não é mulher que se dá o respeito. Quando a minha filha for numa festa, a minha filha vai olhar para a situação de dar um beijo em mais de uma pessoa na festa, e esse ensinamento vai estar lá. Olha, eu exercendo um poder sobre essa pessoa. Da mesma forma, nas organizações, o poder do discurso que eu aprendo, o poder do discurso que eu assimilo, o poder das ideias que eu tomo como verdade, está lá, exercendo influência sobre a minha cabeça. E pelo fato de exercer influência sobre a minha cabeça, ajuda a manipular a forma que eu me comporto. Sempre em função do interesse de alguém. Alguém que me ensinou lá atrás que queria que o certo era daquele jeito, porque não só ela acredita que o certo é daquele jeito, mas porque interessa a ela que o certo seja desse jeito. Uma mãe, por exemplo, a mãe da minha filha, por exemplo, pode chegar para ela e falar: minha filha, isso não tem nada a ver. Existe a sua liberdade como mulher. E está tudo bem. Vê que interessante? Então, eu ensino de uma forma, a mãe ensina de outra. E isso vai gerar relações de poder. Quem exerce mais poder sobre a filha? Entende? Isso é uma forma de poder. Outra forma de poder é por meio do uso do artifício dos interesses. Interesse, por exemplo, você tem algo que eu quero e eu tenho algo que você quer. Para obter algo de mim, você precisa me dar o que eu quero. Então, em processos de negociação, que é basicamente a abordagem do Mintzberg, tá? Se a primeira a gente tinha a abordagem do Bourdieu no sentido mais simbólico, de eu te ensinar como você deve pensar, do outro lado aqui a gente tem o processo de negociação. O que eu ganho e o que eu perco dentro desse processo. Então, essas são as duas principais fontes que nos interessam para fins de gestão estratégica sobre o poder. Quer um outro exemplo muito interessante sobre o poder que aconteceu com você? Alguém em algum momento na vida te ensinou que você deve respeitar o professor. Então você já vem para a aula pensando que eu devo respeitar o professor. O certo é respeitar o professor. E alguém te ensinar isso, isso tem um efeito simbólico que facilita com que eu exerça alguma autoridade em relação a você. Quando eu comando, você tende a obedecer. Claro que não só a autoridade simbólica é forma de poder. Existem outras formas de autoridade, como a autoridade burocrática. A autoridade burocrática, por exemplo, fala que eu tenho um poder burocrático conferido à minha instituição, Universidade Estadual de Montes Claros, de reprovar você. Pelo fato de eu ter esse poder de reprovar você, você tem uma opção, me obedeça ou não. Dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade, claro, tá, gente? E aí você escolhe, me obedecer ou não. E aí entra na dinâmica da negociação. O que você ganha e o que você perde com isso? O que você ganha estando aqui e me obedecendo? O que você perde estando aqui e me obedecendo? O custo-benefício, o trade-off, vale a pena? E aí eu exerço o poder sobre você e você, de livre e espontânea vontade, me obedece, sem eu precisar te mandar em função das condições que eu coloco para que você seja aprovado. O fato de você estar na faculdade é porque em algum momento alguém simbolicamente te fez acreditar que o estudo é o caminho para o sucesso. Ora, estudar te faz garantir um emprego? Te faz ter um emprego garantido? Não necessariamente, mas simbolicamente está muito bem arraigado na nossa população, a que faz curso superior pelo menos, de que é necessário procurar um ensino superior para alcançar resultados melhores em termos de trabalho e renda. E isso é um discurso que as pessoas compram como verdade. É um discurso que interessa alguém. É um discurso que em algum momento vai beneficiar alguém. Da mesma forma que ter meninas recatadas beneficia alguém. Ter a mulher recatada, alguém sai beneficiado com isso. Quem? A própria mulher? Não necessariamente. Ok? Então, tá um pouco mais claro o que é o poder?
é o exercício da influência. É o exercício da influência não sobre o domínio do corpo, que isso é a dominação. É a influência sobre a alma da pessoa para manipular, para manusear a subjetividade dela, para que ela se comporte do jeito que eu espero que ela se comporte. Do jeito que eu desejaria que ela se comportasse. Entende? Então, esse passa a ser o exercício maniqueísta do poder. Uma relação de poder é isso. É, o tempo todo, dentro das relações humanas, a gente está buscando incorporar nas pessoas comportamentos que a gente deseja que elas tenham. E agora vamos trazer isso para o planejamento estratégico. Tá? Dentro de um planejamento estratégico é muito comum que a gente faça todo um plano com metas, com objetivos. E aí, quando essa meta é imposta de forma top-down, de cima para baixo, é muito comum que a gente tenha momentos de desobediência, de retaliação, de sabotagem, claro, por que não sabotagem? Né? E essas tramas, essas relações de quem influencia quem sai beneficiado numa avaliação de desempenho, quem ganha aquele jeitinho e quem recebe o rigor da lei, tudo isso passa pelas tramas do que de fato a gestão é, uma relação humana, uma relação social. Então não adianta nada você ter um planejamento, porque o importante é o que as pessoas fazem com esse planejamento. Como elas utilizam esse planejamento para extrair das pessoas comportamentos desejáveis. Por exemplo, aumente a sua produtividade. Aí a pessoa vai perguntar, o que eu ganho com isso? Aí eu chego com um discurso. É importante que você aumente a sua produtividade, porque uma vez que você cresça nas suas metas, é possível que você se desenvolva melhor para assumir posições futuras dentro da empresa. Então, produzir bem não é uma coisa que é bom só para a empresa, é bom para você também. Olha o discurso. E ao fazer isso, eu estou influenciando a pessoa. Quando a pessoa acredita no que eu falo, eu estou exercendo poder sobre ela. E aí ela sim, ela começa a seguir os planos, as metas, os objetivos e assim consegue tirar aquele planejamento do papel. Tá? Então, o processo de estratégia para essa escola não é só uma questão de formulação de estratégia, mas uma questão de implementação por meio de relações de poder. Um processo que é essencialmente humano e deriva das tramas, das relações, das fofocas, das assimetrias de poder de uma pessoa que exerce muito poder sobre a outra, das panelinhas, dos interesses, dos conflitos. Tudo isso acontece dentro de uma dinâmica organizacional. O planejamento, então, ele se sobressai à esfera econômica e simplesmente administrativa. Ela entra na dimensão das relações pessoais. Muitas vezes uma pessoa tem uma briga, uma treta, uma confusão com alguém que acontece fora da empresa. Quando vai para dentro da empresa, a gente acaba descobrindo que isso impacta todas as relações dentro da organização. Então, essas são as tramas. Né? E isso mostra para a gente também a importância da gente planejar o quanto que as pessoas podem se envolver no processo, o quanto que elas buscam influenciar o processo. Se o processo é muito centralizado, top-down, de cima para baixo, se ele é feito de uma forma muito autocrática, ou se ele é feito de uma forma muito democrática e construída coletivamente entre as pessoas, e elas têm a possibilidade de jogar o interesse delas também dentro do planejamento. Tudo isso nos interessa aqui, né? Nível de participação dentro de um processo de gestão estratégica. Tudo isso é importante dentro da escola de poder. Então, essas relações de poder, elas vão acontecer o tempo todo nas organizações, ela acontece o tempo todo na sua vida. Ela acontece na relação de poder que a sua família tem com você, ou seja, sua família pode exercer poder sobre você de falar, meu filho, sai da faculdade agora, me ajuda aqui agora no trabalho em casa. Pode exercer poder sobre você, suas relações amorosas, afetivas, suas relações religiosas, suas relações de trabalho, suas relações sociais, de amizade, suas relações acadêmicas. Tá? Então, assim, você é transpassado por vários campos de poder. Você, nesse exato momento, vive várias relações de poder. Quantos estão deixando de assistir aula por influência de outras pessoas que gostariam de usar esse tempo agora
com esse aluno ou com essa aluna para estar tomando um sorvete, assistindo filme, trabalhando, por aí vai. Entende? Então, o poder ele acontece em várias dimensões. Ele acontece em nível macro, ele acontece em nível micro. Nível micro, a gente vai entender como as políticas internas, o jogo político interno à organização. O nível macro acontece da relação da organização com outras organizações. Tá? Então, aqui a gente vai ter dois níveis. O que acontece porta para dentro e o que acontece porta para fora. Na nossa aula, nós vamos analisar os dois níveis, porta para dentro e porta para fora. Nível micro e o nível macro. Tá? E é importante a gente entender que esse processo político dentro das organizações ele é legítimo. Tá? Né? As pessoas não são máquinas. As pessoas não são desprovidas de sentimentos, de relações pessoais. A Escola de Relações Humanas lá na administração diz, né, lá em TGA disse para a gente que nós desenvolvemos relações sociais e elas impactam a nossa forma de encarar a realidade, encarar o trabalho. Então essas relações elas podem sim ser consideradas, só que elas têm que ser sempre pesadas, se elas são legítimas ou não. Né? Onde reside a legitimidade da relação de poder? Reside na chantagem? Reside na corrupção? Reside na ilegalidade? Todas essas formas são consideradas formas ilegítimas de exercício do poder. Já formas legítimas são aquelas pautadas em processo de negociação, de concorrência, né, de honestidade, de transparência, de diálogo, que é basicamente tudo aquilo que é socialmente aceito. Então, as relações de poder, elas são inseridas dentro de uma dinâmica cultural, de uma dinâmica normativa, de leis, de uma dinâmica em que alguns comportamentos são aceitos e tolerados, outros não. Tá? Então, cabe a nós compreender as esferas das relações legítimas dentro do processo de planejamento estratégico para compreender as influências que elas podem ter nos resultados organizacionais. E também temos que estudar as relações de poder ilegítimas, que é basicamente minha agenda de pesquisa. Estudar a corrupção, por que não? Estudar influência, lobby político, estudar relação de partidos políticos com empresas, de relação de corrupção, de lobby para flexibilização de legislação ambiental, permitir desmatamento, relações de responsabilidade social corporativa, interface da empresa com a sociedade, criação de discurso, tudo isso é importante também. Mas, para fins de planejamento estratégico, nos interessam mais as relações legítimas, que são aquelas que fazem parte do jogo da política dentro da organização e é normal dentro de um processo. Tá? E o campo dessas relações legítimas, dessas relações pessoais de poder legítimas, é que vai compor o campo político dentro de uma organização. Ok? A formulação, então, da estratégia dentro da dinâmica política pressupõe que nós negociamos as metas. Não adianta um formulador de estratégia chegar já com as metas todas prontas para todo mundo. Tá? A pessoa, ela, em algum momento, ela chega no limite dela, ela quebra dentro da negociação. Em algum momento, por exemplo, aquele emprego não vale mais a pena. Então é muito comum, por exemplo, que a pessoa comece a retalhar esperando ser mandada embora. Esperando ser mandada embora porque ela recebe as verbas e assim ela sai daquela relação que para ela o custo-benefício não vale a pena. Então é muito comum estratégia de retaliação, de sabotagem dentro das organizações em relação às metas, em função do simples fato de que as pessoas elas não sentem que elas estão ganhando dentro desse processo de negociação. Não existe uma negociação de interesses que leva a uma simetria de poder. E por isso, em função da exagerada assimetria, a pessoa deixa de querer seguir aquela relação de poder e deseja se emancipar. E ela faz isso de várias formas. Ela pode pedir demissão, ela pode tentar forçar a demissão dela, ela pode fazer corpo mole, desídia dentro do trabalho, e por aí vai. Então a gente não pode dizer que a estratégia ela é simplesmente imposta. As pessoas podem resistir. Porque lembra que existe liberdade? Numa relação de poder, que não é de dominação, numa relação de poder, sempre a liberdade vai estar lá. E se a liberdade está lá, se deriva da pessoa o impulso de obedecer ou não, ela tem que querer, se reside lá, então aqui a gente sempre vai estar falando da possibilidade da resistência. A gente sempre vai estar falando da possibilidade
de encontrar pessoas que vão resistir. Então, onde há poder, há resistência. Há o espectro da resistência. Alguém pode resistir, porque ela tem liberdade para isso. Então, resistência, sabotagem, retaliação são realidades, tramas, vinganças. Tudo isso é comum dentro das organizações. Então, o poder, né, o bom exercício do poder vai derivar da capacidade da gente conseguir negociar com as pessoas, da gente conseguir convencer as pessoas, da gente trazer as pessoas para o nosso lado, para que elas se sintam comprometidas a cumprir aquele plano estratégico que se coloca diante delas. Tá? Então, manipular, gerenciar, né? Manipular e gerenciar, a gente fala no mesmo sentido. Né? A subjetividade da pessoa, as crenças, os valores, o que ela acredita, a percepção, o discurso que a gente coloca, o discurso oficial que a gente coloca para ela. Né? Entender quais são os interesses, o jogo de interesse dela, para a gente colocar numa roda, numa mesa de negociação. Tudo isso nos interessa. Tá? Porque é normal que vão existir conflitos, é normal que vai existir interesses contrapostos. Né? Conflitos são formas de composição dessas arenas de interesse. Se todo mundo está sempre concordando em algo, não existe política. Está todo mundo sempre seguindo. A política ela existe quando as pessoas discordam. O importante, então, é a gente saber discordar. O importante, então, é a gente compreender que a discordância ela é natural. É a gente compreender que uma organização ela sempre vai ser composta por interesses conflitantes, uma vez que os recursos são escassos, uma vez que os interesses são infinitos e os recursos são escassos, então não tem para todo mundo. Então a gente tem que lutar por esses interesses contrapostos. O fato de você estar aqui agora significa que você está deixando de fazer outra coisa. Você está deixando de assistir um filme para assistir essa aula. Isso é um trade-off. Isso é uma escolha trágica. Então, isso tem que compor seu interesse também. Tem que ser do seu interesse assistir essa aula. Tá? E essa arena política vai trazer espaço para que as pessoas exerçam o poder e, assim, mudem, possam lutar por seus interesses em uma dinâmica em que as mudanças aconteçam dentro da organização. Tá? E essa arena, então, política, essa arena de interesse, pode gerar reviravoltas, mudanças que podem te interessar ou que podem interessar outras partes que conseguem exercer mais poder. Essas mudanças podem se dar por algumas vias, como golpe de Estado, a insurgência ou movimento de massa. No golpe de Estado, por exemplo, a gente pode mudar a liderança sem mudar a regra do jogo. Você toma o poder por dentro, você não muda nenhuma regra. Você questiona a liderança de outra pessoa. E ao questionar a liderança de outra pessoa e convencer outras pessoas que aquela liderança é fraca, você pode ascender no poder. Trocar de líder sem mudar o sistema. Na insurgência, a gente não se insurge contra pessoas, a gente se insurge contra regimes. A gente se insurge contra regras. Então, na insurgência, insurgir-se é desobedecer regras. Então, é substituir uma regra sem necessariamente trocar o líder. Então, aqui a gente se volta contra o sistema. Já no movimento de massa, que é o protesto, a rebelião, é a formação de coletivos, coalizões, pessoas que se unem em coalizões para buscar criar um rompimento radical com o sistema. Aqui a gente pode falar de motins, a gente pode falar de revolução, de rebelião. Aqui a gente troca tudo. Troca sistema, troca líder, troca estruturas de poder, troca crenças, troca muita coisa aqui. Então, movimento de massa. E são nas arenas políticas organizacionais que isso acontece, nos espaços organizacionais que isso acontece. Se a empresa tem um fórum de discussão, é lá que acontece. Se a empresa tem um WhatsApp, uma rede social, é lá que acontece. Se a empresa tem grupos de Telegram, tem, por exemplo, um mural, se tem reuniões, é lá que acontece. Se tem o cafezinho, a copa do cafezinho, é lá que a política acontece. A política está em todos os lugares dentro da organização. Enquanto você está dentro de uma organização, você está exercendo um papel político. Você está exercendo uma função política dentro da organização. Então, mesmo naquela conversa mais inocente que você tem com um colega do seu lado, em que vocês estão falando mal do seu chefe, nessa conversa você está exercendo política. Você está trabalhando
gerenciando a percepção de alguém, com algum interesse por trás. Com algum interesse por trás. E ao gerenciar essa percepção com algum nível de interesse por trás, você planeja, você arquiteta de que forma que o seu discurso pode te beneficiar, de que forma que a composição dos interesses pode te beneficiar. E você sempre vai agir em função dos seus interesses. Mas não se engane, o outro também está agindo em função dos interesses dele ou dela. Então, todos nós estamos numa dinâmica em que alguém quer algo de alguém. Ok? Então, isso é muito comum dentro das organizações. E o importante não é a gente esconder esse cenário de conflitos. O importante é que a gente aprenda a gerenciá-lo de uma forma produtiva para a organização, fazendo do conflito algo positivo, em que a gente consegue ter as mudanças que são necessárias para que a organização alcance sim os seus resultados. Não para sabotar a organização, mas extrair disso, do conflito, da discordância, uma ponderação, uma reflexão e uma capacidade de uma tomada de uma decisão mais acertada que satisfaça melhor os interesses dos agentes que compõem essa organização e assim a organização consiga avançar dentro de um processo coletivo de negociação entre empregador e empregado, sindicato e empregador, né? Trabalhador e seus colegas, empresa e fornecedor, empresa e governo, empresa e cliente. Então, todo mundo sempre está em um processo de negociação, de significados, de dinheiro, de valor, de poder, de prestígio, de autoestima, e por aí vai. A gente sempre está lutando por aquilo que nos falta. E todos nós temos falta. Falta de algo. Falta de dinheiro, falta de afeto, falta de prestígio, falta de estima, e por aí vai. Todos nós temos as nossas faltas. Estamos lutando por elas dentro de arenas políticas. Ok? Então, são algumas premissas da escola de poder. A primeira delas é que a formulação da estratégia ela é moldada por poder e política, sempre no sentido interno e externo. Então, a gente sempre está negociando a estratégia da empresa. Ela não é simplesmente formulada, planejada, é isso, acabou. Não, então, às vezes a melhor estratégia para a empresa seja aquela que ninguém quer fazer dentro da empresa porque vai tirar todo mundo da zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto e por isso ninguém vai obedecer. Então essa estratégia ela tem que ser moldada de uma forma emergente, de uma forma que emerge. Olha aí a estratégia emergente do Mintzberg. É uma estratégia que emerge de um processo de negociação que acontece na prática, na vida real. Tá? Então essas estratégias elas vão resultar desse processo de negociação. Do quanto que a gente consegue convencer as pessoas e ser convencido, o quanto que a gente consegue dialogar, o quanto que a gente consegue construir uma situação de convencimento. Tá? Então, o poder micro, intra-organizacional, vai ver isso como uma interação, uma persuasão, uma barganha, um confronto, né? Como as relações que a gente tem dentro do ambiente organizacional. E o poder macro vai ver a organização promovendo seu bem-estar em relação aos seus demais stakeholders. Lembra das 5 forças de Porter? As 5 forças de Porter tem lá a empresa em relação aos seus fornecedores, a empresa em relação ao governo, a empresa em relação a novos entrantes, clientes. Então a empresa, o tempo todo, ela não só está sendo influenciada pelo meio, ela busca influenciar o meio de volta, por meio de parcerias com os fornecedores, parcerias com alianças estratégicas com outras empresas concorrentes. Então, alianças estratégicas, parcerias, essas coisas, a gente vai ver lá no 7º período na disciplina de gestão e análise estratégica. Tá? O vídeo específico sobre a aula de aliança estratégica está disponível já está no ar. E se você procurar aí, você vai achar. Tá? Mas essa parte específica de aliança, existe um mundo de possibilidades que a empresa faz para reduzir a competição e assim conseguir alcançar um espaço melhor no mercado, por exemplo. Então, não é só uma questão de concorrência inocente, a empresa fica parada sofrendo as forças do mercado. Não, ela também influencia governo, ela também influencia cliente, ela também influencia fornecedor, ela também influencia concorrente. Então, ela faz esse trabalho de promoção do bem-estar externo dela dentro do ambiente onde ela atua, do mercado onde ela atua. E essas são as relações macro. Tá?
Então vamos tentar avançar um pouco em cada uma para a gente ter um pouquinho mais de definição sobre cada um desses tipos de exercício, dessas dimensões do exercício do poder. Tá? O poder micro, então, parte da ideia de que a estrutura interna das organizações possui algumas características muito específicas, como panelinhas. O que são as panelinhas? Como que eu falo panelinha de um jeito mais bonito? Coalizões. Coalizões são geradas para que as pessoas com interesses similares façam um acordo tácito ou explícito de autoajuda, em que elas se sentem beneficiadas pelos ganhos que ela tem da associação dentro daquele espaço. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo que eu costumo fazer trabalho com esse grupo, na faculdade, é um grupo que eu tenho ganhos de capital afetivo, por exemplo, é um grupo de pessoas que me faz rir, que eu consigo me divertir com elas, é um grupo que eu consigo operar os trabalhos com uma certa qualidade, então eu consigo dividir trabalhos e garantir resultados adequados, e pelo fato de eu estar tão bem posicionado dentro dessa associação, eu monto uma coalizão com essa pessoa. Então eu tendo a fortalecer essas associações por meio de coalizão, protegendo os agentes que compõem a minha coalizão. Então cria-se um acordo tácito ou explícito de autoproteção dessa panelinha para se proteger das dificuldades que existem em relação ao ambiente externo à coalizão. Então, coalizões é a união dos trabalhadores, por exemplo, em sindicatos, a criação de panelinhas dentro de um espaço para fortalecer aquele determinado grupo, a imagem daquele determinado grupo, né? Panelinhas ou grupos de interesse que se formam dentro da organização para tentar exercer um poder mais forte dentro da organização, né? Então, essas coalizões, elas existem, pessoas se associando. E junto com essas coalizões, a gente tem que sempre considerar que nas organizações as pessoas têm interesses muito diferentes entre si. Então, existem sim valores e crenças muito diferentes dentro da organização. Não existe uma cultura, existem culturas. Não existe um valor, existem valores. Existem pessoas diferentes, com interesses diferentes. E essas diferenças duradouras, né, vão gerar, junto aos possíveis recursos escassos que não tem para todo mundo, não é todo mundo que pode ser chefe, não é todo mundo que pode ser diretor, não é todo mundo que pode exercer um poder de comando dentro de uma organização. A quantidade de cargos que paga bem são poucas, a quantidade de cargos que exerce poder são poucas, então os recursos são escassos, né? Diferenças duradouras, mais recursos escassos, levam à ideia de que vai sim surgir conflito naquela organização. As pessoas vão lutar pelos recursos. As pessoas vão pôr suas diferenças. As pessoas vão expor as diferenças entre si e vão lutar entre si. Isso vai gerar conflito. Então, essa dimensão organizacional interna, ela tem que ser levada em consideração para entender que dentro de um ambiente organizacional produtivo de trabalho, ou mesmo dentro de uma família, ou dentro de uma relação de amizade, de um círculo de amigos, existem disputas. Porque só você está interessado nos seus interesses. Só você que é a pessoa legitimada a disputar pelos seus interesses. Todo mundo está lutando pelos seus próprios interesses. Então, o que a gente precisa encontrar? O meio termo. A gente precisa encontrar um caminho e resposta que consiga satisfazer você e que consiga me satisfazer. A nossa relação de aula agora é uma relação política. Eu estou te dando aula em troca de quê? Em troca do meu salário, em troca da minha remuneração, em troca da posição de estima que eu recebo por ser professor, em troca de ter uma audiência na qual eu tenho a possibilidade de exercer poder sobre você para te ensinar como você deve pensar. Olha o poder que eu tenho. Te dizer como você deve pensar. Te dizer como você deve lidar com a estratégia. E você, por que você está aí do outro lado assistindo a aula? Porque você também tem um interesse com isso. Você tem um interesse de aprendizagem, você tem interesse no título. Você quer ter o título de bacharel em administração. Você quer ter a possibilidade de disputar empregos melhores. Você quer ter acesso a um tipo de conhecimento que te permita amadurecer no processo de gestão.
você quer ter uma condição de exercer melhor a sua profissão com melhor qualidade para que você seja mais bem remunerado. Certo? Então, assim, melhor remunerado, né? Perdão. Então, assim, nesse sentido, você está lutando pelos seus interesses e eu estou aqui lutando pelo meu. Só que dentro desse caminho a gente chegou no meio termo. A gente chegou naquele espaço em que a gente consegue, então, chegar no acordo. Eu dou aula e você assiste a aula. Todo mundo sai ganhando. Ok? E é isso que acontece nas organizações. Conflitos e todo mundo posicionando os seus interesses. Cabe a nós, enquanto administradores, sabermos compor esses conflitos de uma forma conciliadora, permitindo que a organização avance nos seus propósitos estratégicos, naquilo que ela precisa fazer para alcançar os seus resultados. Então, entre a concepção da estratégia e a sua implementação, existem várias distorções. Por exemplo, negociações mal feitas, interesses que são mutáveis, os interesses mudam ao longo do processo de negociação, ruídos comunicativos, discursos incongruentes, a própria trama, né, da sabotagem, da retaliação, da vingança, né? Um diretor fala de uma forma, um gerente fala de outra, aí no final ninguém sabe ao certo qual discurso. E isso acontece muito conforme a organização tem vários níveis. Às vezes um gerente não concorda com o diretor, então ele repassa a mensagem de uma forma diferente. Às vezes ele não repassa a mensagem do diretor. Às vezes cria-se uma situação de conflito entre a alta e a média gerência, o que faz com que o cenário dentro do nível operacional ele fique completamente caótico e confuso. Isso pode levar a gente a situações de resvalamento político, que é basicamente situações em que entre a intenção original da estratégia e aquilo que a gente consegue fazer, as intenções acabam sendo distorcidas pelo processo de negociação, porque a gente acaba tendo que ceder. E ao ter que ceder, a estratégia ela acaba sendo deturpada, distorcida do que era a sua proposta original. E a deriva política também pode ser um efeito. É que no final, o que a gente acaba fazendo é algo completamente diferente daquilo que a gente tinha concebido. Com o passar do tempo, as intenções originais são completamente mudadas. Às vezes, uma organização pensou em fazer A. E aí, o que foi proposto ela fazer C. Então, ela faz algo de A e algo de C e acaba fazendo B. Só que com o tempo, conforme ela vai tendo vários resvalamentos políticos, ela entra no estado de deriva política, que ela acaba fazendo, no final, algo completamente diferente do que ela queria fazer, em função do processo de negociação. Uma empresa não se faz sozinho. O trabalhador vai exercer alguma influência. O sindicato vai exercer uma influência. E aí cabe a você, se você é trabalhador, se você é empresário, saber de que lado que você está. Porque se você é trabalhador, cabe a você lutar pelos seus interesses. Qual é o seu interesse? Receber mais, receber um melhor salário, ter mais direitos, buscar receber melhores condições de trabalho. Porque esses são os interesses que você deve ter. Saiba quem você é. E o interesse do outro é te pagar menos. Do empresário é te pagar menos. Por quê? Porque ele lucra mais. Lucrando mais, ele fica mais rico. E aí vocês têm que chegar no meio termo. Qual o espaço de lucratividade que permite uma lucratividade saudável sem que eu abra mão daquilo que é necessário para que eu trabalhe com alguma dignidade e alguma qualidade? Esse é o meio termo que a gente tem que chegar. Só que hoje quem exerce mais poder discursivo? Poder discursivo hoje está maior que o empresário, que fala, ou é isso ou a gente fecha, ou a economia quebra, nós temos que ter menos direitos. Então, como existe essa simetria de poder entre os donos dos meios de produção e o trabalhador, hoje a gente tem um discurso muito mais forte de que a gente tem que ter menos direitos. Então, quando trabalhador, você concorda e fala que tem que ter menos direito mesmo, você basicamente está sob efeito de um poder simbólico que foi colocado para você, que te influenciou a ponto de você querer lutar contra o seu próprio interesse. Entende? É isso basicamente que aconteceu.
Então, da mesma forma que você está numa deriva política, porque você está indo contra aquilo que deveria te interessar, nas organizações isso também acontece. A gerência média pode deturpar as estratégias. Com o tempo, a organização pode não seguir a estratégia que ela se propôs a fazer. Aquelas estratégias deliberadas, planejadas, propostas pelo Mintzberg, né, vão acabar se tornando processos coletivos de negociação política e acabam sendo emergentes as respostas a esses estímulos. Então, a única capacidade que a organização tem não é de atender as estratégias deliberadas do planejamento estratégico, mas sim fazer emergir de processo de negociação aquela estratégia que dá para fazer a partir das condições de negociação que foram colocadas. Ok? E a gente estava falando sobre exercício de poder legítimo, né? O que é a fonte da legitimidade do poder dentro da organização? Essa legitimidade ela pode ser obtida por 3 caminhos principais. Pela autoridade formal, que é a burocracia. Eu falo isso porque eu ocupo uma posição burocrática, né? Então você me ouve porque eu sou imbuído de um cargo público legitimado por autoridades governamentais, por um concurso público, em função de eu ter passado por processos de formação e titulação institucionalizados. Então, eu tive que me formar no colégio, passar pela faculdade, passar pelo mestrado, pelo doutorado, pela especialização. E após ser titulado, após comprovar esses títulos, comprovar experiências, produções, publicações, tudo institucional, eu ocupo uma posição institucionalizada burocrática que me dá direitos e deveres. Entre os meus direitos, né, eu vou ter o meu salário e eu vou ter o exercício da autoridade e autonomia para decidir como eu vou avaliar o aluno. Então, esse é um direito. O meu dever é, dentro do que está na lei, ministrar conteúdo, tentar me esforçar para ser o melhor que dá, por exemplo, para passar essa matéria para vocês. E vocês, como alunos, dentro de uma estrutura burocrática, também têm direitos e deveres. E como dever fundamental, vocês têm que me respeitar. É crime desrespeitar um funcionário público no exercício de sua função. Entende? Então, a lei se põe contra você. Se você não fizer, você sofre sanções. Então, essa é uma forma legítima. A segunda forma legítima é por uma cultura estabelecida, por uma tradição, por um hábito. Antes de eu ser professor da Unimontes e ter que esfregar na cara de alguém um poder burocrático, existe um poder de tradição, um poder simbólico, tradição, que é o pai que falava lá na sua casa: meu filho, respeita o professor, respeita a tia, respeita o tio, ouve o tio, fala com o tio, conversa com o tio. Isso lá no colégio, no primário. E isso simbolicamente coloca em você uma tradição de respeitar o professor. Da mesma forma que a gente tem tradições, respeitar pai e mãe, respeitar os mais velhos. São tradições. Não tem por que a gente fazer isso. A gente faz isso porque já é um hábito, já é uma prática, já é uma tradição. Né? Um hábito cultural de atribuir ao líder a legitimidade para falar. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso aí são aspectos culturais que são colocados a partir da nossa vivência, a partir daquilo que a gente é socializado para acreditar que tem que fazer. A terceira forma de legitimidade é a expertise certificada, que é basicamente o exercício meritocrático. Eu posso estar aqui hoje porque eu estou certificado. Eu passei por uma graduação, eu passei por um mestrado, eu passei por um doutorado, eu fiz provas, eu tive que provar que eu sabia, eu tive que demonstrar conhecimento inúmeras vezes, eu recebi pedaços de papel certificados que comprovam que eu possuo expertise para estar na posição que eu estou. Então, certificados técnicos, né, cursos, certificações de projetos, por exemplo, PMBOK, PMP, PMI, né, a estrutura toda de projetos que existe dentro do mercado, né, além de várias certificações outras, Black Belt, Yellow Belt, Green Belt. Tudo isso constitui uma base de meritocracia. Eu estou lá pelo mérito, pelo fato de eu ter comprovado que eu reconheço, que foi reconhecido que eu sei. Tá? Então, são 3 formas legítimas de exercício de poder.
E eu vou trazer isso tudo para a arena política. Né? Nessa arena política eu vou trazer e vou usar dessas armas de legitimidade que vão me compor o jogo dentro dessa assimetria de poder. Então, convenhamos, dentro de um cenário de negociação sobre a nota, por exemplo, um exemplo aqui mesmo, vamos supor que os alunos não querem ter prova. Eles vêm e conversam comigo, professor, não dá prova, por favor, dá só uma revisão, um debate. Eu posso trazer 3 argumentos. O primeiro, por lei, eu tenho o direito de autonomia de dizer como é que vocês vão ser avaliados. Segundo, pela cultura, vocês devem respeitar o professor. Terceiro, eu tenho o conhecimento que me permite dizer qual é a melhor forma de avaliar vocês. Então, são 3 argumentos legítimos que eu posso estar utilizando, por exemplo, numa mesa de barganha, e isso demonstra uma assimetria de poder grande, que faz com que eu tenha, por exemplo, quase que o direito exclusivo de delimitar como vai ser a avaliação sem ouvir vocês. Claro que respeitados os limites da lei. Eu não posso, por exemplo, exigir de vocês coisas sem razoabilidade. Eu não posso exigir coisas de vocês que desrespeitam a lei, a moral e os costumes. Por exemplo, coisas que envolvam relações pessoais. Por exemplo, vai na minha casa e faxina na minha casa, eu te dou nota. Isso não pode acontecer. Tem que estar relacionado dentro dos limites da legalidade, porque isso é um aspecto da burocracia. Eu não vou ter legitimidade de pedir isso. Ou pedir propina, por exemplo. Isso não é uma forma legítima. As formas ilegítimas devem ser combatidas. Tá? Com essa possibilidade do exercício legítimo de poder, né, a gente pode encontrar algumas vantagens no exercício da negociação dentro das organizações, da existência de uma arena política dentro das organizações. A primeira é a sobreposição de agentes centrais. Então, muitas vezes, a organização está sob o comando, sob a batuta de pessoas que não são aquelas mais capacitadas, por exemplo, para exercer poder. Então, por exemplo, o fato de eu ter mais curso, mais formação, pode me fazer contrapor a expertise da pessoa que está lá na frente, demonstrando que existem formas melhores de fazer aquilo. Então, quando eu mostro que eu tenho mais expertise, que eu tenho uma ideia melhor, eu posso contrapor isso dentro de uma arena e mostrar que aquela pessoa não deveria estar ocupando a posição de liderança. Talvez eu deveria estar ocupando, porque eu tenho um jeito melhor de fazer. E a organização cresce com essas alternâncias. A organização cresce quando pessoas diferentes, com ideias diferentes, implementam suas ideias e isso traz resultado positivo para a empresa. Então, essa rigidez organizacional, essa rigidez da mesma pessoa com as mesmas ideias, ela pode ser quebrada justamente pela dinâmica de poder. Também o conflito permite o debate, permite que a gente coloque vários pontos diferentes sobre a mesma ideia, e isso faz a gente refletir melhor sobre essa ideia, faz a gente refletir melhor sobre o que de fato nós estamos para implementar dentro da organização. A terceira vantagem é que o conflito cria condições para a mudança necessária, que muitas vezes estão bloqueadas exatamente por essa influência carismática, essa influência de exercício de poder de pessoas que ocupam essas posições de privilégio dentro da organização. Então, muitas vezes, a mudança necessária é impedida dentro da organização por pessoas que não querem que essa mudança aconteça porque vai tirar elas da zona de conforto ou vai prejudicá-las. Não tem outro jeito de conseguir se não for pelo conflito. Então, o conflito é útil por permitir condições para a mudança organizacional e também vai permitir uma maior coesão em relação às dinâmicas humanas internas. Que é melhor você ter uma arena onde os conflitos acontecem e as pessoas conversam do que você deixar isso tudo velado, que é o caso, por exemplo, da organização formal e informal. O embate não acontece de forma direta, mas por baixo dos panos está todo mundo falando tititi, fofoca, e isso acaba tornando o ambiente organizacional muito difícil. Isso acaba tornando o ambiente organizacional muito inóspito. Acaba prejudicando a saúde mental das pessoas que compõem as organizações. E isso é um problema muito sério. Saúde mental e qualidade de vida no trabalho é um assunto muito sério dentro das organizações.
Você não ter uma arena política propriamente colocada para que as pessoas falem, para que as pessoas entrem em conflito, permite com que a organização se torne um espaço de muitas resistências, de conversas muito truncadas, de negociações difíceis, de tomadas de decisão demoradas, e por aí vai. Ok? Isso dentro da dimensão do poder macro. Por outro lado, a gente tem o poder que é exercido, do poder micro, perdão. Por outro lado, a gente tem o poder exercido na dimensão macro, que é o poder da organização em relação a outras organizações. Se no poder micro a gente está falando porta para dentro, no poder macro a gente está falando porta para fora. E reflete exatamente essa interdependência de uma organização com seu ambiente. Então aqui a gente está sempre tratando das relações de organizações com fornecedores, concorrentes. A gente trata sempre da capacidade de influenciar stakeholders, de ir lá conversar com o fornecedor e conseguir negociar com ele um precinho melhor, para a gente garantir fidelidade. Quando a gente cria uma rede, por exemplo, de varejistas, de lojistas, em que a gente troca experiência, que a gente troca figurinhas sobre novas tecnologias, sobre experiências que deram certo. Quando a gente arquiteta, por exemplo, uma Black Friday coordenada para aquecer o comércio. Quando a gente cria alianças estratégicas, quando a gente compra outras empresas, faz fusão. Quando a gente cria o que é chamado de joint venture, né, que é a ideia de quando duas empresas formam uma terceira, e essa terceira empresa vai atender essas duas anteriores, né, que é as empresas mãe e a empresa filha. A gente vai falar sobre tudo isso com calma no 7º período, tá, gente? Então, assim, não precisa ficar ansioso para saber sobre alianças estratégicas agora. Só precisa saber que elas existem na dinâmica de poder. Tá? Então, aqui a gente vê que a organização o tempo todo, ela não está só sofrendo os efeitos do ambiente, ela também influencia de volta. Ela influencia governo, ela financia passeata, ela financia protesto na rua, ela financia, por exemplo, aquele pato enorme da Fiesp, por exemplo, aquele pato de borracha em protesto, não vou pagar o pato, é financiado por organizações empresariais. Né? Então, assim, a gente sempre vê que as organizações, as empresas, as firmas, elas estão influenciando o ambiente também. Elas não estão meramente sendo influenciadas pelo ambiente externo, elas também estão buscando exercer essa influência. E pelo fato de estar exercendo essas influências, elas estão o tempo todo também fazendo uma análise do ambiente externo em relação a esse padrão de comportamento dos stakeholders. Então, ela analisa o comportamento dos grupos de interesse. Ela analisa o comportamento do grupo de interesse governamental, das ONGs, de fornecedores, de clientes, de distribuidores, de ambientalistas, de entidades do terceiro setor. Ela tem grupos de interesse que ela monitora continuamente. Ela não fica estática, esperando alguma coisa acontecer. Ao contrário, ela está proativamente monitorando o comportamento desses agentes. Além disso, ela busca também trazer explicações do porquê desse comportamento dos grupos de interesse. E para que isso? Lembra da projeção de cenários? Na projeção de cenários, a empresa está tentando entender por que os grupos de interesse podem estar agindo dessa forma. Quais são os interesses desses grupos de interesse? Né? Quais são os interesses desses grupos? De que forma que esses grupos podem ser melhor atendidos nos seus interesses? De que forma que esses grupos podem ser mais gerenciáveis dentro de um contexto organizacional, dentro de um contexto de uma economia. E a gente também faz análise das coalizões. Quais são as alianças que existem dentro das redes? Quais são as alianças que existem dentro dos grupos sociais? E para exemplificar de uma forma bem tranquila, né, com o exemplo do cotidiano, como isso acontece em tudo, inclusive na sua vida, imagina, por exemplo, que você quer conhecer uma pessoa que você acredita que pode ser o amor da sua vida. Essa pessoa é amiga de uma pessoa que é sua amiga. Então, vocês têm uma amiga em comum. Então, você vai analisar o seu amigo e essa pessoa e a rede que vocês fazem entre vocês, sabendo quem é esse amigo que você tem, com quem esse amigo anda, quais são os hábitos, comportamentos desse amigo, porque isso vai te ajudar a entender como aquela pessoa que você deseja como um possível amor, como que ela pode estar querendo viver, o que ela aprecia, o que ela despreza.
Então, analisando o comportamento desse grupo de interesse, analisando esses interesses desses grupos, analisando essas pontes que a gente faz entre conhecidos mútuos, fica mais fácil a gente tentar estabelecer uma estratégia de abordagem. Se é diretamente indo direto conversando com a pessoa ou pedindo a mediação desse amigo, que é o caso, por exemplo, de homens que pedem para serem apresentados ou mulheres que pedem para ser apresentados e por aí vai. Isso acontece nas organizações também. Alianças são mediadas por redes. Redes de pessoas que conhecem pessoas, que conversam com pessoas, que negociam com pessoas, pessoas que têm um laço muito forte entre si, uma coalizão, pessoas que têm um laço muito fraco. Ora, para você ir no seu crush, né, vamos usar esse termo, seu crush, se esse amigo que você tem como for um best friend, né, desse crush que você tem, a sua possibilidade de abordagem é muito mais intensificada, porque você tem um contato direto com uma coalizão. Então você faz uma coalizão com seu amigo para adentrar dentro dessa relação. E isso acontece nas organizações, porque empresários são pessoas. Empresários conhecem outros empresários, conhecem políticos. Eles criam clubes especiais, eles trabalham no Rotary, eles trabalham na maçonaria, eles trabalham na Rosa Cruz, eles trabalham em clubes específicos que eles criam para poder socializar entre eles. E assim surgem essas alianças. Filhos de fazendeiro se casam com filhas de fazendeiro, porque ao se unirem, conseguem unir também as propriedades e com isso fazem uma fusão, criando uma macroestrutura de negócio. Entende? Então isso é muito comum dentro do ambiente empresarial. Por isso que a gente está falando das macropoderes, da macroestrutura de poder. Da mesma forma que existem tretas e tramas dentro do ambiente organizacional, existem tretas e tramas dentro do ambiente empresarial, em que os empresários têm as tramas entre si. E é isso que acontece dentro da dimensão macro. Alianças estratégicas, aquisições, grandes mercados, né, fusões, por aí vai. Certo? Então, essas organizações de sistema macro, elas operam muito dentro das estratagemas. Lembra dos 5 P's da estratégia? Então, lembra do prank, da pegadinha? Então, a gente faz muito uso da estratagema. Conhecer as pessoas, dialogar com as pessoas, lidar com demandas políticas, ou de forma proativa, mostrar que você tem interesse naquilo, ou de forma reativa, quando você não tem muito interesse, você tenta jogar um balde de água fria no problema. Você pode ocultar ou revelar informações estratégicas. Você pode jogar um grupo contra outro, unir grupos distintos que podem te interessar, que estejam próximos uns dos outros. Você pode exercer influência ativa sobre o governo, que a gente chama nas estratégias de não mercado, que é, por exemplo, financiar partidos políticos, deputados, em campanhas eleitorais para depois cobrar favores de volta em relação a benefícios fiscais, benefícios ambientais, perdão de dívida, flexibilização de normas e por aí vai, né? Ganhar vantagens da interface com o ambiente político, né? Isso são as estratégias no mercado. Então, assim, a gente tem uma multiplicidade de possibilidades que deriva desse ambiente de negociação, desse ambiente de interação, dessas tramas que existem dentro do ambiente macro, que é essas relações entre os empresários. Tá? Então, não acontece só porta para dentro, acontece também porta para fora. Então, essas relações da organização com o meio são também mediadas por esses interesses de relações humanas. Muitas vezes é o interesse pessoal do empresário. Aí fala, é o interesse da empresa? Não, não é o interesse da empresa, é o interesse do executivo, é o interesse do empresário. Então, muitas vezes a organização faz uma estratégia que não faz sentido nenhum em nível de negócio, mas atende ao interesse daquela pessoa, daquele dono. Então, muitas vezes a organização adota aquela estratégia porque é do interesse do dono que ela adote. Então, é possível a gente falar de cooperação, da competição, é possível a gente falar de tramas de uma forma com uma estratégia ativa dentro de um cenário que interpreta a estratégia como um fenômeno humano. Então, é possível a gente entender que a firma não é estática. Ela sim impacta o ambiente. Ela é mais uma tática. A estratégia como poder é uma prática, uma tática. Algo que cotidianamente a gente faz negociando entre as pessoas.
Tá? Então a gente tem aí alguns exemplos que eu já até mencionei para vocês. O uso de redes de cooperação, alianças estratégicas, a própria terceirização estratégica, que é quando a gente tira um processo da nossa empresa e cria uma empresa parceira, estabelece uma relação política com essa empresa, de forma que a gente reduz o nosso escopo de estresse e atuação para permitir que outras empresas atendam a nossa demanda junto com o mercado, e assim a gente cria relações políticas, permitindo um melhor atendimento às nossas demandas. Então, a própria terceirização, outsourcing, é uma forma de estabelecimento de uma relação política. Inovação, tecnologia, joint venture, tudo isso é processo de negociação. A gente negocia isso com o mercado, a gente negocia isso de forma interna e externa dentro da organização. Quais são as críticas, para a gente encerrar, da escola do poder? As críticas é que o planejamento vai muito além da dimensão da negociação do poder. É que poder envolve muita coisa dentro da organização, sim, mas poder não é tudo. A liderança também, a influência da liderança também é importante. A cultura, os rituais, os valores, as rotinas, os hábitos. Tudo isso tende a ser ignorado pela escola. Né? Então, ela dá muito valor ao poder e esquece que o poder ele acontece dentro de um contexto. E esse contexto ele tem que ser levado em consideração. A temporalidade desse contexto tem que ser levada. Aquele tempo que a gente vive na organização, com aquela cultura, com aquele discurso, isso tem que ser levado em consideração. Então, poder não é algo que pode ser visto de forma descontextualizada. A política também pode ser muita fonte de desperdício. Da mesma forma que pode ser ganho, né, pode ser fonte de muitos ganhos, ela também pode ser fonte de muito desperdício. Muito tempo discutindo, muito tempo dialogando. Muita distorção pode acontecer ao longo do processo de negociação. Né? A dimensão política, ela também não acontece de uma forma muito complexa em organizações menores. Dependendo do porte, dependendo da complexidade, cada dimensão política vai ser exercida de uma forma. Numa startup pequena, por exemplo, o gêniozinho capaz de gerar as melhores ideias criativas, ele, pela expertise certificada, ele vai ter um poder de barganha muito grande, ele vai poder exercer um poder muito maior dentro daquela organização. Numa organização pequena, simples, autocrática, um líder ele vai simplesmente poder falar, olha, eu mando e você obedece, porque é isso e acabou. Eu sou dono, senão você pode ir embora. Em organizações que são macroestruturas, macrocorporações, aí as relações elas se tornam mais complexas, porque envolve questões burocráticas, envolve questões de expertise, envolve questões meritocráticas, envolve questões de tradição, de autoestima, envolve a questão de cultura, tá? Então envolve muitos aspectos, então envolve coalizões, grupos de interesse intra-organizacionais. Então a complexidade de uma organização, conforme ela cresce, cresce também a dificuldade de gerenciar essas relações de poder. E por fim, a política também pode ser considerada um fator de resistência, né? Da mesma forma que uma janela de oportunidades para que as mudanças aconteçam, é também uma porta, né, que permite que muita resistência seja oferecida às mudanças que às vezes são necessárias às organizações. Então, na realidade, o planejamento estratégico ele também deve ser visto como um processo humano de negociação, de lidar com pessoas, de liderar pessoas, de dialogar com pessoas, de construir discursos coerentes, coesos, robustos, né? De saber negociar, levando em consideração os interesses das pessoas, de saber chegar a um espaço de consenso em que as pessoas conseguem alcançar alguma felicidade e a gente consegue chegar no meio termo que permita a organização avançar. Então, essas são as considerações que eu tenho sobre a escola de poder. Tá? Então, aqui eu abro para dúvidas e questionamentos. Agradeço, né? E coloco, então, aqui para o debate. Muito obrigado.